Olá, bom dia. Hoje nós damos início a uma série de 3 programas sobre o SUS, Sistema Único de Saúde. Criado na Constituição Federal de 1988, o SUS foi um grande avanço na saúde pública do país, que passou a oferecer para todos os brasileiros acesso integral, universal e gratuito aos serviços de saúde. O sistema beneficia 180 milhões de pessoas, sendo um dos maiores sistemas públicos de saúde do mundo. Para se ter uma ideia, por ano são realizadas quase 3 bilhões de atendimentos, que vão de procedimentos ambulatoriais simples aos de alta complexidade, como transplantes de órgãos. Mesmo criticado por problemas causados seja pela má gestão ou pela falta de recursos, o SUS ainda é a melhor opção para o brasileiro. No programa de hoje, vamos tentar entender o funcionamento do SUS. Na próxima semana, vamos falar sobre a máfia dos planos de saúde e no último programa desta série falaremos sobre os problemas possíveis, soluções para o nosso sistema de saúde. Para o debate de hoje, o Diálogo Plural conta com a participação de Roberval Pinheiro, que é servidor do Núcleo de Saúde Coletiva da UFRN, e de Jane Damasceno, coordenadora do Sinteste-RN. A eles eu dou o meu bom dia e já começo com uma pergunta. Roberval, bom dia. Em um breve relato, você pode nos dizer como a saúde brasileira era antes da criação do SUS? Bom dia. Antes de mais nada, até agradecer o espaço no Diálogo Plural para falar de tão importante assunto. Com relação ao que nós possamos falar relativo ao surgimento do Sistema Único de Saúde, é preciso que nós tenhamos uma clara definição de que todo o processo de formação da nossa sociedade brasileira, desde o momento colonial, 1500 até aqui, a primeira vez que o Estado brasileiro se tornou responsável pela saúde das pessoas foi com a Constituição de 1988. Se nós formos verificar na história, as últimas 6 ou 7 constituições, se nós formos contar com a do regime militar em 1969, não havia qualquer tipo de perspectiva de direito à saúde. Então, o grande marco referencial para a saúde do brasileiro, com toda certeza, é a implantação do SUS há 30 anos atrás, no qual a saúde aparece como direito, como expressão da cidadania e também como uma ação de relevância pública. Antes disso, nós tínhamos uma saúde de 1923, com a publicação da Lei Eloy Chaves, até a véspera da promulgação da nossa Constituição, a saúde era chamada de previdenciária. Era preciso pagar uma contribuição através dos rendimentos do trabalho para se ter acesso tanto para as ações de saúde como também para a previdência social. Aí, nesse caso, o cidadão ele tinha que pagar para ter acesso, e quem não tinha esse acesso? Segundo dados da época, mais ou menos no ano de 1988, aproximadamente 30 milhões de pessoas, de um total de aproximadamente 100 milhões de brasileiros, pagavam as contribuições previdenciárias. Os outros 70 milhões estavam, de uma certa forma, fora do sistema de pagamento, ou porque era dependente desse segurado, ou pior, era chamada população indigente, aquela que não tinha qualquer tipo de acesso e que ficava, muitas vezes, à margem dos serviços públicos, aguardando que pudesse ser dado algum tipo de assistência. Jane, parte dos recursos do SUS provém do governo federal, mas os estados e municípios têm a sua participação. Afinal, como o SUS é financiado, no geral? Certo. O financiamento do SUS, primeiro, bom dia, Obrigada também pela participação. O financiamento do SUS, ele se dá a partir da Lei Complementar número 141 de 2012. Então, está escrito que os municípios e o Distrito Federal entram com 15%, os estados com 12% e a outra parte com a União. Só que não há essa conta fechada. Acabam os recursos, um entrando no orçamento do outro pela falta de investimento, por exemplo, da União. E aí, Roberval pode falar um pouco sobre isso, que a gente estava conversando antes aqui e fala exatamente sobre isso, que tem mudanças. Antes era baseado no PIB, agora já mudou. Então, a gente vai aqui dar um... Certo? É interessante, nesse diálogo que nós estamos fazendo, algo até do ponto de vista histórico. Quando o Sistema Único de Saúde estava sendo pensado na década de 1970 para 80, o movimento da reforma sanitária fazia um pleito, que seria
que pelo menos a União ela aplicasse 10% de toda a sua riqueza, né? Vamos dizer assim, de todo o PIB. Então, a gente sabe, né? Porque a gente sabia, pelos estudos, nações que têm sistema de saúde universal, como o Sistema Único de Saúde, elas aplicam algo em torno de 10% da sua riqueza nacional, do PIB. Então, o mesmo pleito foi feito no movimento da reforma sanitária. O problema é que ao longo dos últimos 30 anos, essa forma de aplicação do governo federal mudou. Até do ano de 2000, que foi com a emenda constitucional número 29, que perdurou até o ano de 2015, a regra da União seria aplicar o mesmo recurso que ela tinha empenhado no ano anterior, multiplicado pelo crescimento da economia, que seria o PIB. Utilizaria como referencial o PIB. Então, atrelou o crescimento econômico. Em 2015, a emenda constitucional número 86 mudou a regra e, a partir daquela data, iria agora fixar sobre as receitas da União. Só que houve um problema. O pleito nacional do movimento sanitário seria sobre a receita bruta e, na emenda, ficou sobre a receita líquida, 15% da receita líquida, que são valores muito baixos. Essa emenda teve vida curta e, na verdade, era escalonado, não começaria logo com 15%. 15% da receita líquida seria apenas no ano de 2020. Nós começaríamos com algo em torno de 13,2%. No ano de 2016, foi promulgada uma outra emenda, que é a que está em vigor hoje, que fala sobre o ajuste fiscal e o teto dos gastos públicos, que agora está atrelado à inflação. Então, pega-se todo o recurso que foi utilizado no ano anterior e corrige-se pelo IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Ampliado. Então, tivemos 3 regras. E hoje, a que está em vigor é exatamente o atrelamento de todas as despesas públicas, saúde, educação, bem como outras, a correção da inflação. Roberval, e é correto que os gestores municipais, os prefeitos, eles são os principais responsáveis pela saúde da nossa população, e qual o papel dos municípios nessa rede do SUS? Bem, na verdade, com a Constituição da República, os municípios inauguram um protagonismo, vamos dizer assim, na sua questão de responsabilidade para com os seus cidadãos. E os municípios eles vêm crescendo cada vez mais. Nos textos legais que foram sendo publicados e editados ao longo da década de 1990 até os dias atuais, as responsabilidades do município foram crescendo. Então, eles começam com a atenção básica, a atenção primária, que seriam as unidades básicas de saúde, vacinação, as ações de cuidados, né, materno, infantis, elas começam neste teor. Com o passar dos anos, os municípios começam a se tornar responsáveis também pela alta complexidade, pela média complexidade, tanto no ambulatório como no hospital. E hoje, dados que podem ser coletados, inclusive da Confederação Nacional dos Municípios e da Federação dos Municípios aqui do Estado do Rio Grande do Norte, é que a participação dos municípios ela vem crescendo de uma forma estratosférica. Quando, Jane acabou de falar para a gente que nós temos uma responsabilidade constitucional de municípios aplicarem 15% da sua receita bruta, na realidade, os municípios hoje aplicam mais de 25%. O município de Natal é um exemplo disso, quando ele tem todo o fechamento da sua peça orçamentária, nós temos algo em torno de 25%, 27%. Os estados também já aplicam mais do que praticamente os 12%. Mas a responsabilidade do município é bem maior porque é aquele que está mais próximo do cidadão. E é, no caso, o espaço geopolítico no qual o cidadão vai fazer as cobranças ao seu mandatário. Então, é muito mais fácil a gente ter uma cobrança direta dos municípios, já que as pessoas estão adensadas nessa porção territorial, e tem um acesso mais facilitado a esse governante. E isso tem demonstrado uma preocupação muito grande. Só para dar um exemplo aqui, bem de matemática mesmo básica, na Estratégia de Saúde da Família, nós recebemos algo mensalmente de R$ 7.130 para um município. E quando a gente recebe esse valor para pagar os profissionais, seria um profissional médico, um profissional enfermeiro e um técnico de enfermagem, R$ 7.130 por mês. Nós temos uma despesa hoje com uma unidade básica, algo equilibrado em torno de 25 a 30 mil. Então recebe-se 7 de transferência federal para gastar 25 a 30 mil reais por mês. E isso tem preocupado exatamente essas entidades e os movimentos que defendem exatamente o municipalismo, que é preciso dar um reforço no financiamento pelos outros entes também, para além do município. Sim, Roberto, nós voltamos com o tema no próximo bloco. Nós vamos dar uma pausa de alguns segundos e voltamos já com o Diálogo Plural.
Estamos de volta com o segundo bloco do nosso Diálogo Plural de hoje, que debate sobre o que é o SUS e como ele funciona. Hoje com a presença de Roberval Pinheiro, que é servidor do Núcleo de Saúde Coletiva da UFRN, e de Jane Damasceno, coordenadora do Sinteste-RN. Jane, a legislação estabelece limites mínimos de aplicação em saúde. Quanto à União, estados e municípios, como eles devem investir esses valores? Como a gente falou antes, né, no bloco anterior, os municípios e o distrito entraria com 15%, o Distrito Federal, né, os estados com 12% e a União seria com o orçamento, né, do ano anterior mais o IPCA. Mas o que a gente tem que verificar nesses dados é fazer uma comparação, porque o orçamento que vem para a saúde ela não está isolada, né? Ele está dentro de um orçamento, por exemplo, que muitas entidades sociais buscam são 10% realmente, né, que fosse investir 10% da sua receita bruta, mas o que a gente tem que ter aí uma comparação do que vem para a saúde e com, por exemplo, o que é gasto com pagamento de juros e amortizações da dívida pública, né, da dívida pública federal. E eu trouxe dados aqui, por exemplo, em 2016, o valor pago foi 1.130.149.667.000 reais. Em 2017, 986.110.883.000. Isso equivale a 39, eu tenho aqui do site da dívida pública, né, cidadã, leva 39,70% da nossa riqueza. Né? E para a saúde, 4,14%. Então, são números que você mostra que a saúde, que era para... Se fosse o inverso, as políticas públicas tivessem esse valor e o pagamento de dívida, que é questionável, que já deveria ter sido revisado, esse pagamento da dívida, a saúde, o Estado funcionaria muito bem. Nós, brasileiros, estaríamos sendo assessorados em todos os sentidos. Então, o que é que vem, por exemplo, para o Rio Grande do Norte, no ano de 2017, 23.944.238.000. Para um estado que tem um pouco mais de 3,5 milhões de pessoas. Se a gente for fazer essa divisão, dá o quê? Quase 7 mil por pessoa no ano todo que o estado gasta ou que investe na saúde do brasileiro. Então, assim, é uma conta que ela não fecha, realmente, como o Roberval passou no bloco anterior, é muito pouco essa divisão desse orçamento. E o governo sempre alega que não há verba para investimento na saúde, mas nós temos um governo que tem ultimamente abrido mão de valores relacionados a impostos que teriam relação direta com a saúde, que não estão sendo investidos, estão sendo perdoadas dívidas. Dívidas, inclusive até de repasses que seria para o trabalhador, que seria para a Previdência, e está sendo perdoado. E essa conta ele realmente não fecha, porque há um questionamento muito grande em relação ao Bolsa Família, né, ao orçamento que vem para a saúde, para a educação, para a segurança, mas o Bolsa Banqueiro leva 39,70% da nossa riqueza, e é uma bolsa. Roberval, e quem controla e fiscaliza os recursos do SUS? Bem, a fiscalização do Sistema Único de Saúde ela deve acontecer pelo menos em 3 patamares. O primeiro deles seria o que nós chamamos de controle interno. O controle interno ele deve ser exercido em cada esfera, pelas controladorias, pelas comissões de controle interno dos órgãos gestores, pelos sistemas de auditoria que as próprias secretarias, tanto de Estado, de município, quanto o Ministério da Saúde, devem ter implantadas. Isso é o que a gente chama de controle interno. A verificação da pertinência, da regularidade, de pagamentos, de determinados procedimentos são realizados. Esse é o primeiro aspecto. O segundo deles seria o controle externo. No controle externo, temos o papel master do Poder Legislativo. Então, o Poder Legislativo, né, por uma questão de ofício e em um caráter legal, ele assume o papel de fiscalizador dos atos executivos. Então, teríamos câmaras municipais, Assembleia Legislativa nos estados, Câmara Distrital no Distrito Federal, além do Congresso Nacional, com as duas casas, né, tanto a casa da Câmara dos Deputados, como também do Senado Federal, para fiscalizar. Então,
Então, esse seria o legislativo. Ainda dentro do controle externo, nós temos o papel dos tribunais de contas, que muitas vezes as peças são mandadas, né, das prestações de conta durante o período, é verificado se são mandados no período hábil, se as contas estão realmente coerentes com o seu orçamento, a sua previsão e com a regularidade fiscal e legal. E um terceiro aspecto, dentro do controle externo, que é bastante positivo para o Sistema Único de Saúde, é o Ministério Público. Então, o Ministério Público, como um órgão que defende os interesses do cidadão e do Estado, né, ele tem sido um fiel combatedor de corrupção e também de tentar trazer para o diálogo para tentar fazer uma negociação quando a situação é difícil. Então, a dirimir dúvidas e tentar fazer um espaço de negociação entre a gestão do Estado, com o município, com a União, com prestadores privados, esse é um papel fundamental que o Ministério Público tem ficado vigilante e atento em relação a isso. E o terceiro aspecto, para finalizar, né, controle interno, controle externo, é o controle social. Sem controle social, a gente não tem como ter um sistema de saúde que consiga exatamente desempenhar o seu papel com eficiência, eficácia e efetividade. Porém, para que isso ocorra, é preciso, de um lado, uma total transparência pública, que é algo questionável e controverso hoje. Os portais de transparência nem sempre conseguem dar acesso a essas informações para a sociedade. E uma outra questão, às vezes, os dados, eles vão muito codificados. A população, às vezes, não consegue interpretar, sobretudo dados de orçamento. Então, orçamento, geralmente, as pessoas dizem que é uma linguagem difícil de entender. E tem aquela questão mesmo do caráter técnico, né, da fala do orçamento, né? E muitas vezes nós encontramos uma grande dificuldade que seria uma forma de fazer educação popular e permanente, para que a sociedade consiga fazer esse processo de controle nos conselhos de saúde, que devem ser permanentes, e nas conferências de saúde, que devem acontecer numa temporalidade de até 4 anos. Jane, e como funcionam justamente esses conselhos estaduais e municipais de saúde? Quem pode participar e qual a importância deles? Os conselhos de saúde, ele é permanente, ele é deliberativo, ele formaliza as estratégias e acompanha como está o andamento dessas políticas que foram pensadas durante o período para que elas foram também pensadas. Então, há esse acompanhamento. A participação, nós temos aí o controle social, que o Roberval falou muito bem, é 50% dos conselhos, ele tem que ser paritário com os outros, então é 50% dos usuários, né? Nos outros 25% são os trabalhadores, os profissionais de saúde, e dos outros 25% entra o governo e os prestadores de serviço. Essa é a composição dos conselhos. E a importância é fundamental. O controle social, o acompanhamento, acompanhar as contas, acompanhar o que é que está sendo feito, o que é que está sendo, como foi proposto, se está sendo realizado. E os conselheiros são eleitos, como é feito isso? Eles são eleitos dentro das suas instâncias. Os conselhos, ele funciona no município, no estado. Não estou falando do Conselho Nacional, os conselhos municipais e estaduais. E há uma indicação da parte dos governos, da parte dos prestadores de serviço e a eleição também dos participantes, dos usuários. Exatamente. Nós vamos voltar no próximo bloco com mais esse tema. Nós vamos para um breve intervalo e continue daí que o Diálogo Plural volta em 1 minuto. Voltamos com o terceiro e último bloco do nosso Diálogo Plural de hoje, que discute o Sistema Único de Saúde, o SUS, com a presença de Roberval Pinheiro, que é servidor do Núcleo de Saúde Coletiva da UFRN, e de Jane Damasceno, coordenadora do Sinteste-RN. Roberval, na prática, como funciona o atendimento no SUS? Os municípios devem oferecer todos os serviços de saúde? Bem, na prática e também por base legal, o sistema de saúde é universal. Então, ele tem que estar totalmente, permitir o acesso das pessoas a todos os serviços. Daí o aspecto dos princípios clássicos do SUS, que seria o princípio da universalidade, atender a todos, e o princípio da integralidade, que seria a todas as necessidades, desde as mais básicas, aquelas de maior complexidade, que necessitam de mais tecnologia, mais especialidades e também mais recursos materiais e financeiros. E, neste caso, praticamente como é que devem funcionar?
A porta de entrada preferencial, de acordo com a legislação em vigor, a própria política da atenção básica, a preferencial seria a unidade básica de saúde. Então, é por onde tudo começa, né? E também nos sistemas de saúde, também de base universal no mundo, acontece da mesma forma. O sistema de saúde canadense acontece nesse modelo. O sistema de saúde britânico é também dessa forma. O sistema de saúde português, da Costa Rica e de diversos outros países. Sempre a porta preferencial seriam os cuidados básicos, os cuidados primários. E como nós temos 5.570 municípios no país, e acredito que pelos últimos dados da Confederação Nacional do Município, cerca de 60% são de pequeno porte, ou seja, municípios abaixo de 20 mil habitantes, a responsabilidade master de município no país tem sido a atenção básica. Porém, os municípios maiores, entre eles, aqueles que são metrópoles, que são capitais, que estão em regiões, né, que fazem a grande confluência e são polo de concentração de demandas locais, regionais, esses municípios respondem também pela média complexidade e até pela alta complexidade. Só que nós temos uma grande dificuldade em tentar equacionar tudo isso quando nós temos uma grande quantidade de municípios pequenos que não tem essa suficiência técnica, tecnológica nem financeira e ela precisa encaminhar suas demandas para os municípios maiores. Aí entra a dificuldade da gente fazer pactos, acordos e negociações. Vou dar aqui um exemplo clássico para a gente tentar colocar no plano das ideias e da racionalidade como seria feito. Quando nós vamos para a tabela de procedimentos do Sistema Único de Saúde, é uma tabela que é herdada do extinto INAMPS, né, da época do regime militar ainda, nós temos alguns procedimentos que não sofrem reajuste. Vou dar aqui um exemplo deles. Uma ressonância magnética, que é um exame de alta complexidade, muito requerido e solicitado para esclarecimento de algumas hipóteses diagnósticas. Um exame de ressonância magnética na tabela do SUS custa R$ 268. Em qualquer outro estabelecimento, quando a gente olhar mercado, nós temos que um exame de ressonância magnética custa 4 ou 5 vezes mais do que esse valor. Quando acontece isso, quem deve pagar a diferença de valor quando a gente contrata o privado é o município. E ele paga isso dos seus impostos. Daí o que Jane falou para a gente, os 15% mínimo que o município aplica. Então, cada vez que a gente vai precisar complementar o valor dessa tabela, que é uma tabela muito defasada, nós precisamos exatamente colocar mais do imposto municipal, mais das contribuições municipais, e isso vai onerando, vai pesando muito para a conta dos municípios fazer tudo isso. E, para tanto, os municípios devem entrar num processo de pactuação através das suas instâncias, que seriam colegiados. Colegiados onde sentam representantes de municípios com representante de Estado, que nós chamamos de bipartite. Lá são feitos acordos e o planejamento de como acontecerá dentro do espaço regional e dentro do espaço dos Estados. E quando os acordos são formalizados nesse espaço que nós chamamos bipartite, Estados e municípios, ele segue para a pactuação tripartite, que seria então agora com a esfera federal, Estados e municípios, para tentar equacionar responsabilidades programáticas com ações de saúde e ainda a questão de financeiro que será colocado para concretizar essas ações. Jane, e onde entram as unidades básicas de saúde e saúde da família? Bom, a saúde da família, o programa da saúde da família, ele eu acho que é o carro principal da questão da atenção básica, porque quem tá chegando lá na ponta, onde o especializado vai receber depois. Bom, a atenção básica, ela entra, como o Roberto falou, é a porta de entrada. Então, o brasileiro entra por ali para buscar uma assistência que preventivo, é mais barato, é mais eficaz, né? Então, deveria haver um incentivo maior na atenção básica, né? E dali ele segue. Se precisa das especialidades, ele vai seguir esse caminho. Mas a unidade básica, ela serve também para receber de volta esse mesmo paciente para acompanhar esse tratamento, proteção, promover a proteção, tanto promover a saúde, proteger a saúde, prevenção de agravos, social, é uma questão mais social. Ela é aquela ponta em que se funcionasse realmente a 100%, como se diz, muitos brasileiros não precisariam chegar no especializado e nos atendimentos de média e de alta complexidade. Porque no que previne, você evita o adoecimento daquele ser.
Se ele não tem esse atendimento inicial, que deveria ser na unidade básica, ele vai adoecer e o tratamento vai ter que ser especialidade e muito mais caro. E aí a gente sabe que tem toda uma lógica de mercado envolvido nisso, né, que infelizmente a gente, por mais que a gente incentive o SUS, a gente não consegue economicamente lutar, brigar contra isso. Roberval, o SUS é responsável pela qualidade da água que consumimos. Além de tudo isso, o SUS é responsável pela qualidade da água. Como se dá esse processo? No aspecto da proteção, que exatamente está ligado com o que você coloca, a qualidade da água. Essas são as ações que nós chamamos de vigilância. As ações de vigilância são aquelas que nós ficamos prontamente atentos a todos os elementos e todos os fatores que possam ocasionar ou um problema de saúde ou que possam nos trazer melhores condições de vida. Aí entraria a qualidade da água. A qualidade da água ela deve ser monitorada pelo menos mensalmente e isso deve constar através de indicadores que sejam claramente postos para a sociedade. Tipo, no nosso recibo de água, nós devemos ter esses indicadores colocados. Qual é o padrão da água que nós bebemos? Os dados que nós temos das análises laboratoriais equiparados ou colocados numa coluna de comparação com o padrão que deve ter uma água. Então aí nós podemos acompanhar se a água ela está, vamos dizer assim, a qualidade físico-química dela está ok, temperatura, cor, sabor, tudo isso dentro dos conformes. Também o lado do ponto de vista microbiológico, se essa água tem algum tipo de elemento que possa ser nocivo à saúde das pessoas. E só quem faz isso é o sistema de saúde. Essa é uma iniciativa que é preponderante do Estado, ou seja, do poder público. Por isso o Sistema Único de Saúde, ele é consumido por todas as pessoas, universalmente, sem nem mesmo elas perceberem que fazem uso do sistema de saúde. De onde se originam os problemas do SUS? Vocês podem responder rapidamente isso? Eu focalizo muito na questão, como foi falado antes, é a distribuição da nossa riqueza, que eu acho a parte do financiamento do SUS é um dos. É algo bastante, inclusive eu gostaria de ressaltar duas grandes iniciativas que aconteceram agora. A primeira foi um seminário internacional que falava exatamente sobre o futuro dos sistemas de saúde universalistas como o SUS, e um outro que foi um evento que aconteceu do setor privado querendo criar um novo sistema de saúde. Então nós temos, geralmente se fala assim, o maior problema do SUS é a falta de dinheiro e a má gestão do dinheiro. Essas são duas versões um pouco simplistas. Na verdade, o que a gente tem por trás é o modelo de Estado brasileiro, altamente neoliberal, profundamente, agora, voltando a excluir pessoas e querendo retrair, fazer um Estado mínimo que não se responsabilize pelas políticas sociais e jogando essa perspectiva para o mercado. Então, ou a gente muda esse desenho de Estado brasileiro na perspectiva de salvar um projeto democrático que nós começamos a construir há 30 anos atrás, ou o sistema de saúde não vai ter força, como também as outras políticas. Então é coalizão de forças, resistência e, sobretudo, acúmulo político. Nós precisamos acumular exatamente capital político para lutar intensivamente. Encerramos por hoje. O programa termina aqui, mas na próxima semana nós vamos falar sobre a máfia dos planos de saúde, que vem tornando cada vez mais populares devido ao lobby e à falta de credibilidade do SUS. Se você quiser mais informações sobre o Diálogo Plural, acompanhe as nossas atualizações no nosso Instagram, pelo SintestRN, no nosso site www.sintestrn.org.br ou na nossa página no Facebook, que é o facebook.com/sintestrn. Um bom final de semana e até o próximo sábado.